Ei, aluno! Hoje nós vamos falar dos 3 erros que você comete na hora de escolher o seu tema do TCC. Então, se você também está aí na dúvida, não sabe se escolheu esse tema direito, vem assistir essa aula e vem aprender com a gente. Isso aí. Definir o tema é fundamental para o seu TCC. E é isso que a gente vai abordar nessa aula. Eu sou a Jennifer, uma das professoras do Vivência Universitária, e aqui a gente te ensina a fazer seu TCC. Exatamente. Eu sou a Érica, outra professora, e já vou começar esse vídeo pedindo para que você siga a gente, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. Ativa o sininho para você receber mais informações sobre como fazer o seu TCC. E a nossa ideia é realmente que você aprenda a fazer por conta própria, né, com as suas próprias mãos o seu TCC. E o tema de hoje é um tema que os alunos sempre pedem para a gente, essa questão de como escolher o seu tema do TCC, aquele assunto que você vai desenvolver no seu TCC. Por isso, a gente trouxe os 3 erros que todo aluno começa ali a cometer, começa ali no início de escrever esse trabalho, pode passar por eles, mas você que é do Vivência Universitária não vai fazer esses erros, tá bom? E no final, a gente vai te ensinar a forma certinha para você escolher o seu tema. Bom, vou compartilhar aqui já, para a gente já começar a trabalhar um pouquinho a respeito disso. Então, a gente colocou aqui uma jornada, né, um caminho que o aluno segue ali e os 3 erros que mais acontecem na hora de definir o seu tema de TCC. Vamos lá, então, ver quais são esses 3 erros que a gente selecionou aqui. Primeiro deles, escolher um tema que não tem nada a ver com você. Então, isso é comum acontecer na vida de um aluno, mas depois a gente vai falar mais sobre isso. Ou uma outra situação, escolher o orientador antes do tema. Então, antes de você definir o seu tema, você escolhe o seu orientador por uma série de características ali que a gente vai te contar também. Ou ainda, escolher um tema modinha. Então, escolher aquele tema que você está achando interessante porque está todo mundo falando sobre ele. Esses são aí os 3 erros que você começa na hora de definir o seu tema. Mas não é só isso. Existe um desdobramento a respeito de cada um deles. Vamos falar sobre eles agora, né, Jennifer? Vamos lá, né? Então vamos começar aí quando. O que quer dizer escolher um tema que não tem nada a ver com você, né? Isso acontece quando você vai na onda de alguém, né? Ah, alguém falou assim: olha, tema tal não é bom porque tem pouca referência bibliográfica, ou o contrário, né? Fala assim: ó, esse tema é super bom porque tem um monte de trabalho produzido com ele, e isso, na real, não importa, né? Não importa de verdade. Porque não adianta nada você escolher um tema que tem muitas referências bibliográficas ou poucas referências bibliográficas, se você não se identifica com aquele tema, ou seja, você não gosta daquele tema. A verdade é essa. Se você não, o que é principal para escolher um tema é que você goste daquele assunto. Porque o TCC ele é um trabalho que se desenvolve de forma independente. Você vai ter orientador? Vai. Quem que vai fazer o trabalho? Seu orientador ou você? Você. E o TCC não é um trabalho que você faz ali em uma semana, 2 semanas. É um trabalho longo, né? Às vezes demora até um ano para você fazer, né? Tem faculdade que você tem lá a primeira, num semestre você tem lá uma disciplina em que você vai fazer o projeto, né? E ao longo das etapas você vai entregando várias partes do TCC e tem uma disciplina final que você vai finalmente apresentar o TCC. Então pode durar até um ano, né? Ou 6 meses, né? No mínimo 6 meses, no mínimo um semestre, né? Então, não adianta você ir na onda de ninguém, né? Porque quem vai fazer não é o fulaninho, ciclaninho, é você. Isso. E fazer o TCC, você escolher o tema para o seu TCC, se dedicar nesse momento, é muito importante, porque o TCC é um trabalho importante. Ele vai te trazer uma série de oportunidades. Você pode, de repente, continuar esse TCC, ir para o mestrado e continuar com esse tema. Você pode, de repente, trabalhar na área. Então, imagina só, você passar aí, como a Jennifer falou, 6 meses, um ano, fazendo um tema que, de repente, não é bem a sua cara, não é muito o que você gostaria. Se no fazer esse TCC, no desenvolver esse TCC, você tem altos e baixos, imagina a hora que você estiver lá desanimado e ainda trabalhando com um tema que você não gosta, né? Fica muito mais complexo. Então, por isso que na hora de escolher o seu tema de TCC, não vá na onda das pessoas, não vá ali no tititi das pessoas. Busque, você aí já, a Jennifer já te deu uma dica,
Busque temas que te agradam, que te interessam, porque você vai no fim falar assim, nossa, mas esse TCC foi super tranquilo. Aí a gente conversa com pessoas que escolheram assim, dessa forma, e depois, mas o meu trabalho acadêmico, o meu TCC foi super facinho de fazer. Mas ela não entendeu, às vezes ela nem percebeu que ela acabou escolhendo um tema que era de acordo com o que ela gostava. E por isso que foi fácil, foi prazeroso, né? Foi gostoso e de repente até buscou outras oportunidades. Bom, então esse é o que a gente escolheu aí, não ir na onda de alguém. Isso é uma forma de você escolher o seu tema de ali que não vai dar muito certo. Uma outra situação é você escolher um tema de internet. Isso tá bem na onda agora, né, Jennifer? A pessoa vai lá, busca um assunto principal, e aí sempre tem alguém falando assim, lista com 10 temas para o TCC na área da saúde, 10 temas na área da engenharia, 100 temas na área de, sei lá. Bom, será que isso é realmente o que você precisa? Escolher o tema de acordo com listas prontas que as pessoas estão colocando na internet? O que você acha aí, Jay? Eu acho que tem nada a ver isso aí, gente. Primeiro que, bom, quem que está produzindo essa lista? Né? Começa por aí, né? Quem que está produzindo essa lista? Essa pessoa sabe alguma coisa desse assunto? Né? Você tem que refletir sobre isso. Outra coisa, se tá lá uma lista para todo mundo ver, provavelmente outras pessoas vão estar fazendo a mesma coisa que você. Qual é a originalidade disso, né? E tem o risco ainda de você entrar nessa, falar, vi esse tema aqui na internet, começar a desenvolver o tema e no meio do caminho você fala, cara, isso daqui Tem nada a ver. não tem nada a ver, não tem nada a ver. Entendeu? Aí você vai ter dois trabalhos. Primeiro de ter que definir o tema de novo e refazer tudo que você já fez. Bom, resumo desses dois tópicos aí, de ir na onda de alguém, e vamos ser sinceros, que escolher um tema da internet é ir na onda de alguém, né? Porque a internet é feita por pessoas, né? E se alguém fez lá um post, tem um blog falando desses temas, é alguém que pensou sobre isso aí. E na onda de alguém não dá certo. Você tem. Isso daí é uma coisa que uma vez me falaram, foi o meu orientador que falou. Você tem que pensar pela sua própria cabeça, né? A gente, cada um tem a própria cabeça, né? A minha cabeça está aqui debaixo do meu pescoço, que é para usar ela para eu pensar no que é melhor para mim. Não tem certo e errado absoluto. Às vezes o que é certo para mim é errado para você, o que é bom para mim não é bom para você, e a mesma coisa com o tema de TCC, né? Às vezes um tema de TCC é super interessante para uma pessoa, mas não é interessante para outra. E aqui eu vou te dar o principal motivo por que você não tem que ir na onda de ninguém ou de tema de internet. O TCC, né, ele é um trabalho que, como eu falei no início, você vai desenvolver de forma independente. Então, você precisa se manter automotivado ou automotivada. Ou seja, você tem que querer fazer aquele trabalho, né? Porque se você perder a automotivação, Já fica era. difícil, já era, fica difícil continuar fazendo aquele trabalho. E acredite em nós, você vai precisar de muita automotivação para fazer o trabalho, porque tem várias coisas, não vou falar para você, fazer o TCC é muito legal, é uma experiência super tranquila e agradável. Não é, né? Aqui a gente não quer te enganar. É um trabalho complexo? Tem várias etapas? Tem. É longo? Né? Então, encara isso é a verdade. Não é um trabalho como qualquer outro, é um trabalho especial, por isso que ele é feito no final do curso. Então, se você puder eliminar uma dos problemas, que é a falta de automotivação, vai tornar a sua vida mais fácil. É isso que a gente quer fazer aqui no Vivência Universitária, tornar a produção do seu trabalho acadêmico, do seu TCC, mais fácil para você. Exatamente. Bom, então escolher o tema do seu TCC que não tem nada a ver com você é o primeiro erro que um aluno pode fazer na hora de escolher o tema. Um segundo ponto, um segundo erro que esse aluno pode fazer também é justamente escolher o orientador antes do tema. Então, o que leva um aluno a escolher o orientador antes do tema? Quando ele pega aquele professor legal,
Sabe o que é aquele professor legal? É aquele cara que dá aula lá, aquela professora que dá aula, e você fala, putz, ele é mó divertido, ele é mó legal, ele conversa com a gente no final da aula, vai ser um ótimo orientador. E aí você vai lá, fala com ele e ele te dá uma ideia. Você nem pensou sobre essa ideia e falou assim, bom, se foi o meu professor legal que indicou, eu vou escolher ele como orientador e logo vou fazer o que ele falar que vai dar tudo certo. De novo, você vai cair exatamente no que a gente acabou de contar aqui no primeiro item. Você não está sendo autêntico, né? Não está escolhendo um tema de acordo com as suas escolhas. Você não sabe se esse tema que ele falou realmente você gosta, realmente é algo que você quer, né? Então você está indo ali pela sua afinidade com o professor. E outra coisa, aí é até um alerta em relação a essa escolha de orientador. Você está escolhendo ele por um papel que ele tem ali de professor. Como orientador, ele vai assumir um outro papel. Será que realmente essa relação vai se manter? Né? Nessa amizade, nesse lúdico, nesse divertido? Então, existem outras verdade. coisas atrás disso para você poder escolher, né, Jennifer? Um professor, um orientador e o seu tema de TCC. É verdade. Às vezes a pessoa, eu já ouvi uma amiga minha falou assim: "Ah, o professor tal", uma amiga que eu fiz graduação, né? "Ah, o professor tal era muito legal, parecia um professor de cursinho, né?" Quer dizer o quê? Professor de cursinho é o que que é? Não sei É um quem fez showman. cursinho, né? É isso, eu fiz cursinho. Os professores do cursinho são todos legais. Todos. Por quê? Porque você tá lá pagando caro, tá chegando lá. Eu fiz cursinho à noite, chegando lá à noite para estudar, para fazer o vestibular, aquela tensão, o cara está se esforçando, né? A professora, o cara, a professora, a mina, né? Tá se esforçando muito para ser legal, né? E às vezes tem uns professores na graduação que também tem essa característica, não são todos, né? A maioria não é que nem um professor de cursinho, né? Bom, aí eu tinha uma amiga, né, que falou assim: ah, o professor tal era parecia um professor de cursinho, mas a nossa amiga, a nossa colega, né, que foi orientada dele, né, chorava, né? Por causa da interação entre eles, né? Então, uma coisa é a pessoa lá ensinando uma turma, outra coisa é a relação dela com você como orientador, né? Exato. E Não, até. Desculpa, Jennifer, pode terminar. não, eu ia falar que não é porque a pessoa é legal na sala de aula, ela vai ser legal como orientador, né? Isso foi o que a Erika falou. E aí, até fazer uma ressalva aqui. A gente não quer dizer que o professor legal não vai ser uma boa ideia para o seu tema, né? Ele não vai te dar uma boa sugestão. Os professores em sala de aula muitas vezes dão sugestões de tema. O que você precisa desenvolver como aluno é aqui, ó, a sua massa cinzenta e refletir sobre aquele tema que estão te indicando, se for o caso de um professor da sua turma, da sua graduação, que até te conhece um pouco, talvez você já tenha conversado com ele em outra situação, então veja que é muito específico, e aí ele te sugere alguns temas. Legal. Isso é diferente do que a gente falou anteriormente de você buscar uma lista que X pessoa pôs lá na internet, tá? Bom, além do professor legal, a gente também tem o professor estrela. Esse eu achei ótimo. O professor estrela, você escolheu ele porque ele é a estrela ali da sua universidade, ele é a pessoa que mais tem publicações, é o cara que escreveu 600 livros, é o cara que está na crista da onda em relação à produção científica. E por que talvez o professor Estrela não seja a melhor pessoa para te dar um tema, Jennifer? O professor estrela, né, o publiqueiro, é a mesma coisa do professor legal, né? Porque uma coisa é a pessoa, né, ser lá uma estrela, fazer muita coisa. Outra coisa é ela ter tempo para te orientar. Geralmente as estrelas, elas brilham, né? Estão lá no céu, brilhando. E não quer dizer que ela vai ter tempo de te orientar, de dar a atenção que você necessita. E outra coisa que eu acho que é mais importante que isso, o professor é legal, se ele é estrela ou não, é que você escolher por causa da pessoa e não se atentar para o que ela realmente é especialista, não é uma boa ideia, porque você está escolhendo não está escolhendo um tema que te agrada, talvez, né? Então, se o professor é legal, ele está fazendo a pesquisa, ele faz a pesquisa que você gosta, legal. Se o professor estrela faz a pesquisa na área que você tem interesse, legal, né? Esse não é o problema. Mas se você está indo atrás do professor legal ou do professor estrela, só porque por causa do carisma deles, né? Porque o legal e o estrela, o que eles têm em comum é isso, é o carisma. Essas pessoas, elas naturalmente atraem pessoas. Se é só por causa disso,
pode ser que você esteja no caminho errado e pode ser que você se frustre, né? Tanto em relação ao trabalho que você vai desenvolver, quanto em relação à relação que você vai ter com essa pessoa, né? Exatamente. E aí você, de novo, vai ir de encontro com o que a gente já falou logo no primeiro item, né? Que é você não escolher um tema, ou você escolher um tema que não é de acordo com o seu perfil, com aquilo que você gosta, aquilo que você gostaria de trabalhar, tá? Então fique atento aí a essas suas escolhas por simplesmente personalidades, né? E não prestar atenção muito no que realmente te agrada. E, além dessas duas coisas que a gente citou agora, que é a questão de escolher um tema que não tem nada a ver com você, ou escolher o orientador antes do tema, a gente tem isso que é aqueles temas que a gente chama de tema modinha, né? Nossa, vamos escolher um tema modinha aqui para trabalhar, porque ele é o mais importante agora. E o que são esses temas modinhas? Deixa eu colocar aqui para vocês enxergarem bonitinho. Aí, o que são esses temas modinhas? Bom, um tema modinha, que a gente classificou como modinha, é aquele que tem muitas referências. Então, você escolheu o tema porque você sabe que ele tem muitas referências. Ah, eu escolhi, deixa eu ver, um tema aí que é muito conhecido e é sobre ele que eu vou falar, porque eu busquei no Google aqui, busquei em algumas plataformas e vi que referência bibliográfica não vai ser o problema. Os caras têm mais de 200 referências bibliográficas falando sobre o meu tema. Isso pode ser uma questão, porque você, de novo, vai infringir a primeira lei que a gente já colocou aqui. Você não está escolhendo porque você gosta, você está escolhendo porque é um tema modinha. Você vai chegar lá, vai ter um monte de artigo, talvez esses artigos nem sejam exatamente o que você está pensando, né? Está realmente direcionado para aquilo que você está trabalhando. Às vezes é um tema que já está esgotado, sabe? Que já foi falado de todos os tipos. Claro que a gente sempre pode trazer uma luz nova, uma informação nova àquilo que está ali publicado, mas você vai ter que se esforçar muito para isso. Então, esse tema que tem muitas referências, realmente talvez ele não é uma boa escolha. O aluno às vezes chega na gente e fala assim: ah, professora, eu escolhi tal tema, mas eu já fiz uma busca e vi que não tem referência a respeito desse tema. Cuidado com isso, porque às vezes a gente em meia hora mostra para o aluno que existem várias formas de fazer pesquisa bibliográfica, várias ferramentas, várias plataformas que a gente pode usar. E encontra muito artigo científico. Eu, sinceramente, em quase 20 anos de pesquisa, não achei nenhum tema inédito, assim, que não tivesse nada publicado, né? Então, é uma coisa que você pode trabalhar. E pensar em muitas referências ser mais fácil, na verdade, pode se tornar um grande problema para você na hora de escolher o seu tema. É verdade, né? Nem sempre o que é muito quer dizer que é fácil, né? Às vezes é o contrário disso. O outro que a gente listou aqui é o trend, né? Que nem nas redes sociais, tem o que tá trend, que tá em ascensão, tá todo mundo falando. Agora, por exemplo, é a inteligência artificial, né? Tá todo mundo falando de inteligência artificial, que isso, que aquilo, que não sei o que lá. Um tempo atrás era, há muito tempo atrás, né? Era clonagem, aí células Tronco? embrionárias, células tronco, o que mais que já teve de trend? Ah, Que tem um cada hora monte é uma aí. coisa diferente. Tem É. um monte, tem um monte. E isso daí é, tipo assim, legal se você pegar um tema que está na trend aí, mas que seja o que você gosta, que tem a ver com a sua área, que você acha que vai ser bom para a sua carreira. Mas pegar o tema só porque ele está na trend, né? Você tem que avaliar aí. Será que vale a pena, né? Como eu disse anteriormente, você tem que pensar com a sua própria cabeça, né? Não se deixar o trend aí na onda dos outros, entendeu? É o que todo mundo está fazendo, você vai fazer por quê, né? Você, para acompanhar o que está sendo produzido, porque você acha que realmente é importante. Então, tem que fazer pensar, entendeu? Todas essas coisas não tem, para a gente aqui, não tem certo e errado, né? É que nem o professor legal, o professor estrela. Não é errado que eu escolher o professor legal, o professor estrela, a menos que isso seja O único estratégico para motivo, você. né? Sempre tem que ter um bom motivo para você estar escolhendo determinadas ações que você vai fazer. E por último, a gente colocou aqui o tema super-homem, né? Achei ótimo.
Ah, né? Que isso daí é o quê? Também você pode falar o salvar o mundo, né? Por que é o super-homem? É o tema que vai salvar o mundo, né? Quem já viu um desses filmes de super-homem é sempre a mesma coisa. É, tem lá diferentes super-heróis e o objetivo deles, no final, é salvar o planeta, porque tem um inimigo e eles têm que, só eles sozinhos vão lá destruir o inimigo e salvar o planeta, né? Então, às vezes a gente quer pegar um tema assim e responder uma pergunta super grande, né? E isso é até uma pressão, na verdade, né? Eu comecei a refletir sobre isso porque eu tenho visto muito isso, assim, né? Não só no TCC, mas em todas as áreas da ciência, que você tem que estar sempre mirando no que é grande, Inédito. no que é inédito, que é revolucionário, que vai salvar o planeta, né? Sim, legal. Você pode colocar o seu tema num contexto geral. E é isso que a gente espera, né? Que a banca espera que você faça ali no seu referencial teórico, né? Que vai estar ali na introdução, né? Mas você tem que ter consciência quando você está fazendo o seu tema, que o seu tema de TCC ele tem que ser menorzinho, né? Ele tem que ser bem específico e bem delimitado. A gente pode até fazer uma outra aula sobre isso, né? De como é que deixar o seu tema específico e delimitado, qual a importância disso, né? Então, você tem que lembrar disso, que você tem aí, como eu comentei no início, lá, 1 ano a 6 meses para você fazer o seu TCC, então não tem como ser um tema super-homem, que vai salvar o planeta, né? Exato. Um exemplo de tema super-homem, assim, que eu sempre vejo é, sei lá, ah, professora, eu quero fazer um trabalho, meu tema é a cura do câncer. Meu Deus do céu, aluno, mas a cura do câncer é um tema que não tá nem definido, né? A gente não fala nem que isso é tema mais, isso é um assunto. Dentro disso você tem um mundo para trabalhar, né? Mas é importante que vocês fiquem atentos a esses temas, porque, na verdade, quanto mais específico, quanto mais delimitado o seu tema, melhor vai ser para você desenvolver esse tema, né? Para você conseguir desenvolver esse seu TCC. Bom, então aqui a gente trouxe essas três formas, né? Essas três informações de como você vai escolher aí o seu tema de TCC. Deixa eu trazer aqui para vocês enxergarem. O errado, né? As formas erradas, né? 3 formas erradas de você definir o tema do TCC. Mas existe também o que a gente queria trazer para completar é justamente o jeito certo de você escolher o tema do seu TCC. Só a forma errada não vale, né? A gente tem que ensinar também como fazer. Então, o tema escolhe por afinidade. É o que a Jennifer falou do início ao fim desse vídeo. Escolher aquilo que você gosta, aquilo que brilha os seus olhos. Puxa vida, com esse tema eu trabalharia a vida inteira se for o caso. E foi justamente o que aconteceu com você, né, Jennifer? Você escolheu o tema do seu TCC e tá a vida inteira trabalhando ali dentro da área de botânica, certo? Exatamente, o meu TCC foi com botânica, com um determinado grupo de plantas, aí eu fiz o mestrado com esse grupo, fiz o doutorado com esse grupo, fiz o pós-doutorado com esse grupo. Nossa, A gente trouxe eu várias adoro oportunidades, isso. né? E me trouxe várias oportunidades. É isso. O tema do meu TCC foi o início ali da minha jornada. E geralmente é assim que funciona, né? Não necessariamente todo mundo vai fazer pesquisa científica, né? Mas você vai trabalhar numa empresa, você pode começar fazendo o seu TCC num assunto específico e é aquilo que você vai desenvolver ali, porque todo mundo é meio que especialista em alguma coisa, né? Por mais que você trabalhe numa empresa, você tem ali uma série de habilidades em que você se identifica mais. E é, é bom você explorar isso logo no início ali da sua carreira, que é o final da graduação, né? Início do seu posicionamento como profissional, para você tirar vantagem disso. Quanto antes você começar, melhor é para você, né? Exato. Então, escolha o seu tema, aluno. Justamente essa é a principal informação. Escolha o seu tema de acordo com o que você gosta, aquilo que você quer desenvolver para o resto da vida. Uma segunda informação para te ajudar a escolher esse tema é fazer uma pesquisa bibliográfica. Então, tudo bem, lá, o professor Estrela sugeriu um tema para você, vai pesquisar sobre esse tema antes de bater o martelo e escolher. Opa, vai estar chovendo aqui, gente. Vai procurar mais informação, vai fazer uma boa pesquisa bibliográfica para ver como que esse tema se comporta dentro da área que você está estudando. Porque aí sim você vai ter mais
credibilidade, até mais segurança para poder falar daquele tema, para poder discorrer, para fazer pesquisas, para poder decidir sim, ele vai ser o meu tema, é com ele que eu vou trabalhar no meu TCC, né? A função da pesquisa bibliográfica, né, nesse estágio, e lembrando que você faz a pesquisa bibliográfica do início ao fim do seu TCC, não é algo que você faz só no começo, não. Pesquisa bibliográfica ela tem várias funções e ela vai te ajudar a conseguir mais informações para diferentes aspectos do seu TCC. Então, você vai precisar da pesquisa bibliográfica para escrever a introdução, para escrever os métodos, para discussão, certamente. Então, a pesquisa bibliográfica na fase de definição do tema, ela serve para você conhecer melhor o assunto, né? Como é que eu vou definir alguma coisa que eu não sei nem do que se trata, entendeu? Eu não conheço a definição dos termos, eu não sei como falar qual é a importância desse tema, né? E como é que eu sei qual é a importância? Eu preciso estudar, né? Tudo na vida é assim, você precisa coletar informações, passar ali pela sua mente para você conseguir ideias que vão te ajudar ali a desenvolver o seu tema, né? Exato. E E uma. como. Não, pode falar. Não, eu só ia complementar aqui. Como uma consequência disso, né, que você já escolheu aquele seu assunto, já fez mais ou menos uma pesquisa bibliográfica, aí sim você escolhe o orientador ou orientadora, né, Érica? Isso, e de preferência que esse orientador e orientadora seja especialista no tema. Por isso que você tem que escolher primeiro o tema, definir ele certinho, depois buscar quem são as pessoas que dominam aquele assunto, que realmente vão poder te orientar. Porque essa orientação, ela precisa te guiar pelo caminho, te mostrar ali os argumentos, te mostrar quem são os grandes pesquisadores na área sobre aquele assunto. E tudo isso só vai ser possível se você buscar um orientador especialista no tema. Então, aqui a ideia não é buscar o estrelinha ou o professor legal. Se por acaso estiver na mesma pessoa, isso, ótimo, né? O estrelinha é o professor especialista. O estrelinha é o... Desculpa, o professor legal é o professor especialista. Maravilha. Então, você teve sorte. Mas o ideal é que o orientador seja especialista daquele tema que você escolheu, porque realmente te agrada e você já fez uma pesquisa bibliográfica e conseguiu conectar todos esses pontos para poder escolher esse tema. Exato, né? Então, e a última, E é mais mas legal. super importante, que é mais legal, é seguir o Vivência Universitária, acompanhar aqui os nossos vídeos. A gente está sempre falando sobre TCC, dando conteúdo transformador, né? Que vai te ajudar realmente a fazer seu TCC. A gente não esconde informação aqui. Tá tudo Exato. aí, as claras. Eu vou até mostrar aqui os três pontos, então, só para a gente fazer um lembrete, né, do que a gente falou. Então, são os 3 erros para definir, né, o tema do TCC que alguns alunos cometem. Você não vai cometer mais porque você já acabou de assistir o nosso vídeo, né? Dentro desses 3 erros, a gente tem a escolha do tema, que não tem nada a ver com você, a escolha do orientador antes do tema e a escolha de temas modinhas e a forma certa, que é justamente você escolher um tema por afinidade, fazer a pesquisa biográfica, escolher um orientador especialista no tema e seguir o Vivência Universitária. Bom, galera, o que a gente tinha para trazer sobre isso, né, sobre esse tema, era isso, né? Quais são os 3 erros que o pessoal acaba cometendo na hora de escolher o tema. Próximo vídeo tá aí na sexta-feira. Aproveitem para seguir o canal, para deixar suas sugestões. Comenta aqui nesse vídeo o que vocês acharam, né? E como a gente pode trazer outras informações para vocês, tá bom? Até mais. Tchau, tchau. Até mais.